Olá, meu camarada, vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a literatura, como a literatura pode servir como fonte histórica para nós estudarmos a história da capoeira e fazer as nossas conjecturas. E você vai entender por que a literatura pode servir como fonte histórica para estudar a história da capoeira. Porque na literatura, o autor retrata os costumes e valores sociais. Nós estamos falando daqueles autores que escreveram na sua época específica. Se eu estiver escrevendo hoje sobre algo que eu não vivi, aí a gente tem que pensar quem é esse autor, como é que ele pensa, quais são as pesquisas dele, mas no nosso caso aqui, como eu estou falando de fonte histórica, é o autor, no seu tempo histórico, escrevendo sobre o que ele está vendo e vivendo. Porque, mesmo sendo ficcional, uma obra literária é produzida num determinado contexto histórico. O autor vive naquela sociedade e, consciente ou inconscientemente, traz os costumes da época. Como vocês sabem, os nossos registros mais antigos com relação à capoeira são escassos, são bem difíceis para a gente saber a origem da capoeira. Mas com a literatura, a gente consegue perceber o tempo histórico em que aqueles indivíduos que encontramos nos registros estavam vivendo, como é que era aquele contexto e aquela sociedade. Eu trouxe um caso específico aqui para vocês compreenderem, que é do livro Memórias de um Sargento de Milícias, né? Vou dar esse exemplo. A obra ajuda-nos a compreender o cotidiano do Rio de Janeiro no período joanino, ou seja, no início do século XIX, que é diferente dos literatos que nós já vimos aqui no canal. Aliás, se você não for inscrito, se inscreva para que eu continue produzindo aqui para você, que os literatos no início do século XX escreveram sobre a história da capoeira lá do início do século XIX, do período joanino, ou seja, do tempo do rei Dom João VI. Então, quando aqueles indivíduos escreveram num tempo histórico que não era deles, a gente podia perceber algumas nuances do próprio início do século XX. Porque por mais que eu faça a pesquisa histórica, eu não vivi aquele tempo. Então é diferente aqui do caso de Memórias do Sargento de Milícia. Ele estava escrevendo de um tempo histórico em que ele estava vivendo. O Manuel Antônio de Almeida, que a gente fala já já do autor do livro. É como no meu caso, eu pesquisei a história de Sergipe, né, a capoeira, a história da capoeira de Sergipe no século XIX. Eu não vivi no século XIX, então a literatura me ajudou muito a montar os cacos ali que faltavam na história. A gente usa um método chamado método indiciário, que através das pistas e dos indícios a gente consegue fazer as conjecturas e fazer com que esses atores sociais tenham vozes, com que esses atores que estavam naquele momento, por mais que a gente não tenha vivido, a gente consiga compreender através das fontes, e uma das fontes que eu estou trabalhando com você hoje, é a fonte histórica, é a literatura, é uma das fontes, aí ele faz o cruzamento que vamos falar já já. Mas a literatura é uma fonte privilegiada para estudar o que os historiadores chamam de a história das mentalidades. Mas nós temos que ter alguns cuidados. Primeiro, a obra é ficcional, então o autor pode exagerar, caricaturar ou inventar situações. Não podemos tomar tudo como descrição fiel da realidade. É a mesma coisa de um filme, né? Eu trabalhei com cinema no doutorado, e o filme você tem que olhar o contexto em que o cineasta está escrevendo aquela obra. Quando é um filme histórico, a gente não pode tomar como verdade absoluta. Por isso que é importante o cruzamento das fontes. A gente precisa entender que contexto histórico aquele cineasta está fazendo o filme, o local que ele está vivendo. Que contexto histórico o literato está escrevendo, né? O autor da obra está escrevendo. Porque se eu escrever de outro tempo histórico que não é o meu, temos que ter mais cuidado ainda e fazer com cruzamento de mais fontes. No caso do meu livro Escorregar Não É Cair, o jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, eu fiz o cruzamento, utilizei a literatura, pouco mais utilizei, mas fiz o cruzamento das fontes, que foi relatórios de presidente de província, jornais da época, que foi o meu forte, e os processos crimes, eu não encontrei capoeira, mas eu usei códigos de posturas, então fiz o cruzamento das fontes para esta obra. Trouxe aqui a obra de Jorge Amado Capitães da Areia, que foi uma obra que eu trabalhei no doutorado. As configurações da capoeira em Sergipe no século XIX foi do mestrado, e trabalhei a capoeira nas obras de Jorge Amado no doutorado. Então, utilizei muita literatura no doutorado para entender
Jorge Amado escreve Capitães da Areia quando ele estava exilado na cidade de Estância, Sergipe. E ele sempre dizia que não escrevia sobre nada que não tinha visto ou vivido. E em Estância ele disse que se inspirou muito nos moleques de rua capoeiras de Aracaju. Então, Aracaju também faz parte da história da capoeira e a literatura ajuda-nos a fazer esse cruzamento das fontes e as nossas próprias conjecturas. Vamos lá para o segundo ponto de cuidados que nós temos que ter ao utilizar a literatura como fonte histórica para estudar a história da capoeira. O texto reflete a visão do autor. Toda a obra carrega a ideologia, os valores e até os preconceitos de quem a escreveu. Por isso que nós temos que entender quem foi o autor da obra, estudar a biografia dele para entender. Por exemplo, neste momento eu estou escrevendo uma obra ficcional, mas que foi uma personagem que eu criei para contar a história da capoeira. É ficcional porque eu criei essa personagem, criei toda uma narrativa. Estou terminando de escrever para publicar para vocês, para fazer esse lançamento. Mas a história da capoeira que eu conto ali é tudo que eu estudei durante esses mais de 20 anos de pesquisa com a história da capoeira. Então, tudo que ele passa, que essa personagem passa na obra, é o que eu estudei em fatos históricos, em documentação. Não é informação tirada do... Mas tem a licença poética da, da própria literatura, né, que nos dá essa licença poética, que é de criar, que é de inventar personagens, mas dentro de uma contextualização histórica. Então, você precisa saber, antes de qualquer pesquisa, quando foi escrita a obra. É diferente eu escrevendo aqui no século XXI sobre a história da capoeira, desde a origem da capoeira, do que se pode ter registro, passando por vários processos da história da capoeira, como a capoeira regional, capoeira Angola, vários processos de vários estados onde tem pesquisa acadêmica. Aliás, capoeira, se no seu estado não tem pesquisa acadêmica, é a sua chance de fazer essa pesquisa histórica no seu estado. Vários estados já têm, nós estamos aqui passeando por vários. E vamos chegar a fazer todos os estados. Coloca aí nos comentários se no seu estado já tem pesquisa histórica. Se tem, manda aqui para a gente saber. Se não tem, também avisa, porque eu pretendo fazer o país inteiro, porque eu acredito que a capoeira estava no país inteiro, porque é uma prática social que só foi possível, né, sua criação, sua invenção aqui em solo brasileiro. Então é preciso saber quando a obra foi escrita, em que contexto que ela foi escrita. Como eu falei aqui, deu o exemplo de Jorge Amado, ele estava exilado na cidade de Estância, escreveu parte da obra Capitães da Areia em Sergipe. Tem que entender todo esse contexto. E qual era a intenção do autor? Como é que eu vou saber, professora Dalisca, que estava na cabeça desse autor? Não dá para saber o que estava na cabeça do autor, mas dá para ter uma ideia qual é a intenção dele. Quando você vê o jornal falando algumas notícias, a gente vai saber quem é o dono do jornal, quais são os interesses políticos. E a obra Memórias de um Sargento de Milícias, por exemplo, foi escrita primeiro em folhetim, nos jornais. Aí qual a intenção daquele autor em publicar ali naquele jornal? Para que público é? Tudo isso a gente precisa estudar para que a fonte histórica, né, sirva para a nossa pesquisa, para a nossa história da capoeira. E aí, já entrando no livro Memórias de um Sargento de Milícias, que é o exemplo que eu estou dando aqui, né? Porque, apesar de nessa obra não ter especificamente a palavra capoeira, como eu já disse a vocês, não se apeguem à palavra capoeira. Entenda o contexto histórico para entender a história da capoeira. Então, essa obra, Memórias de um Sargento de Milícias, eu dei uma aula lá na Sociedade da Ginga. E vou deixar aqui para vocês no link na descrição. Você vai lá na descrição desse vídeo, vou deixar um link com a aula completa que eu dei sobre Memórias de um Sargento de Milícias, caso você tenha interesse. Não vai ficar por muito tempo, porque é uma aula exclusiva da Sociedade da Ginga. Também não vou deixar pública no YouTube, eu vou deixar no link na descrição. Então, quem quiser estudar, vai na descrição e olha lá o link de aula Memórias de um Sargento de Milícias, que você vai assistir a essa aula para entender esse contexto social ali do Rio de Janeiro, da época de Dom João, em que a capoeira estava na sua efervescência, como nós já estudamos aqui com o livro A Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Se você não assistiu essa playlist, eu vou deixar no final, assista, porque é muito importante para você fazer esse cruzamento das fontes e entender. O professor Carlos Eugênio, ele pegou vários processos, crimes, registros de prisões, e aí você faz esse cruzamento com a obra Memória de um Sargento de Milícias, você vai fazer as suas próprias conjecturas, entender a história da capoeira. Assista a aula completa. Mas eu vou falar aqui para vocês
que Memórias de um Sargento de Milícias foi escrito por Manuel Antônio de Almeida, de 1831 a 1861, foi o período que ele viveu, né? Morreu muito jovem. Foi um escritor, jornalista e médico brasileiro, mais conhecido por ser autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Ele publicou primeiramente em folhetim, né? São pontos importantes do autor. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1831, formou-se em medicina, mas destacou-se principalmente como jornalista e escritor, porque antigamente não precisava ser formado em jornalismo, né, minha gente? O cara era médico e ele escrevia para o jornal, já era jornalista. Escritor, porque ele escreve essa obra, né? E é muito importante. A publicação dessa obra foi capítulos em jornais, né? Entre 1852 e 1853, ele foi fazendo folhetins. Por isso que às vezes a gente vê muita incoerência na obra. Assista lá a aula para você entender algumas incoerências, porque foi feita em pedaços, não foi uma obra que foi escrita inteira para ser um livro. Foi publicada em livro depois. Depois de feito o convite para você ir na descrição do vídeo assistir a aula completa da Sociedade da Ginga sobre Memórias de um Sargento de Milícias, eu vou falar um pouquinho aqui do estilo, né, de Manuel Antônio de Almeida. Como eu falei, tem que entender o autor. Sua obra é considerada diferente do romantismo tradicional da época. Então, naquele momento histórico, nós estávamos tendo o romantismo no Brasil. O que é isso, professora Dalis? Que é um pedaço aí da questão, né, da história da literatura, que a gente pode ir falando ao longo de todos os processos. Vou trazer aqui para vocês Jorge Amado, aí vocês vão entender um pouco mais. Mas ali nós tínhamos José de Alencar, né? Que com o seu romance O Guarani, tinha vários romances que era aquela coisa mais forte, o romance era mais forte, para deixar grosso modo, né? Porque para explicar exige um pouco mais de tempo, senão o vídeo fica muito longo. Mas aqui, em Memórias do Sargento de Melícia, apesar desse tempo histórico do romantismo, ele apresenta um tom humorístico, crítico e realista, retratando o cotidiano popular urbano, né? E qual a importância literária dessa obra? É visto como um autor de transição, antecipando característica que mais tarde seria desenvolvida pelo realismo. Tem essa curiosidade, né, que depois do romantismo vem o realismo, e Memórias do Sargento de Melícia meio que fica ali no meio, entre um ponto e outro, inclusive ele que apresenta Machado de Assis, por isso que eu digo, assista a aula exclusiva da Sociedade da Ginga, que eu vou deixar o link na descrição. Em breve ela sairá do ar para vocês, né? Só é acesso quem está na Sociedade da Ginga, mas deixarei aqui por alguns dias para você que queira estudar mais assistir. Mas o Manuel Antônio de Almeida teve uma morte precoce, né? Morreu aos 30 anos em um naufrágio lá do navio Hermes, um naufrágio bem conhecido, e tem algumas curiosidades que lá na aula você vai saber. Eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês dessas memórias de um tempo, né, que era o tempo do rei, o tempo lá de Dom João. Se você gostou, clique em gostei. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Olha aí no link, né, na descrição, assista Memórias de um Sargento de Milícias, né, uma aula exclusiva da Sociedade da Ginga. O que é a Sociedade da Ginga? Se você caiu aqui de paraquedas, a Sociedade da Ginga é uma comunidade que eu criei para a gente conversar sobre a história da capoeira todo mês, uma vez por mês. Todo dia 30 eu dou uma aula ao vivo e online para você tirar suas dúvidas sobre alguma obra. E nós estamos conversando também, às vezes, no grupo do WhatsApp, porque eu passo atividade todo mês e os membros da comunidade respondem a atividade e a gente faz um game lá, é bem legal. Inclusive o game que está acontecendo, né, esse ano de 2026 é que no lançamento do meu próximo livro, o ganhador do game, a gente faz uma competiçãozinha lá entre as atividades, o ganhador do game vai ganhar o meu livro quando eu lançar. Provavelmente, né, no final desse ano, em 2026 eu vou lançar esse livro, porque a correria é grande. Mas lembre-se do nosso projeto aqui, né? Compartilha, pelo menos para uma pessoa. Eu acredito que é importante compartilhar para uma pessoa que queira estudar. Não sai compartilhando a torta não, porque muita gente não quer. Quem chegou até o final desse vídeo, que está aqui até agora, é porque quer estudar. Então, só compartilha para aquela que quer estudar. Porque lembre-se que a capoeira tem que ter propósito. E qual é o propósito desse mês? Nós estamos fazendo 1 ano de canal. E para comemorar, está tudo com 60% de desconto. Tudo o que, professora Odalisca? Meus e-books, meu livro físico, que eu já mostrei aqui para vocês no início do vídeo, e a minha consultoria, que é uma consultoria individual, caso você queira que eu te ajude no seu projeto com capoeira, seja ele qual for, mestrado, doutorado, graduação, pós-graduação, editais para concorrer a algum edital aí de alguma fundação ou do ministério, qualquer projeto com capoeira eu posso te ajudar. 60% de desconto só até 31 de março de 2026. Se você está vendo esse vídeo depois dessa data, todos os links para adquirir estão na descrição, só que não vai ter mais a promoção. E como é essa promoção? Você entra no link lá da Hotmart, escolhe o seu produto e coloca
Ó, esqueci a palavra. O cupom Caimães. Coloca o cupom Caimães, tudo maiúsculo, para você ter direito a 60% de desconto. E o melhor de tudo isso é o quê? Você vai entrar para a Sociedade da Ginga, adquiriu qualquer um, entra para a Sociedade da Ginga. Tá com dúvida ainda da Sociedade da Ginga? Primeiro link aí nos comentários. Vou deixar fixado um link para você me perguntar mais sobre a Sociedade da Ginga, caso você queira. Porque na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada. Até o próximo vídeo.